para fazer uma palestra hoje sobre a paternidade atípica, e foi um momento lindo, maravilhoso. Quem esteve lá, né, eu acho que pôde também se congratular com esse momento e se alegrar, né, com pessoas tão inspiradas nessa temática. Bom, eu sou professora Noemi Mendes, como a Zeisa já falou, né? O melhor título, o título que eu mais gosto, depois de ser esposa e mãe, é de ser professora, né? Eu sou mestre em educação aqui pela UFO e estou concluindo meu doutorado em psicologia pela UCES, Universidade de Buenos Aires, com a temática do autismo. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho, na verdade, uma pesquisa que foi feita em uma escola pública, aqui de Uberlândia, e eu quero assim, trazer isso de uma forma bem gostosa, sabe? Bem leve, de compartilhar mesmo aquilo que se é possível fazer, tá? Estava lá, como eu disse para vocês, nesse evento, agora mesmo que eu saí de lá, e encontrei uma amiga de longa data, aqui da Prefeitura de Uberlândia. E a gente estava conversando sobre a formação continuada para o autismo. E ela estava dizendo, né, ela falou, Noemi, parece que a gente não está atingindo, parece que não está dando certo. E eu conversei com ela, sabe, Zeisa? Eu falei, olha, eu acho que nós precisamos ressignificar o processo de formação também. Para o processo de formação, para a gente atuar com os estudantes com autismo, nós precisamos trabalhar de uma forma muito prática. Nós temos que ir para a escola, nós temos que fazer né? Eu vi o mês passado, eu estive num curso de acomodação sensorial, que é a área do meu doutorado, e o curso foi maravilhoso. Então, existem formas de fazer, sabe? Então, ali a gente aprendeu o manejo, a gente aprendeu muitas questões relativas à acomodação sensorial, não integração sensorial, porque quem faz integração sensorial é só o TO, mas a acomodação sensorial qualquer profissional pode fazer. E existem muitas formas. Então, esse curso foi muito bom, a gente até quer trazer esse curso para Uberlândia, em breve, né, nós traremos. E assim, existe como fazer, existem caminhos, não é? E eu gosto muito de dizer, né, que a inclusão é estar com alguém. É estar com o outro, né? E nesse estar com, nós temos dois lugares para estar. Ou a gente contagia, ou a gente contamina. Eu estou falando isso dentro do contexto escolar, que é o meu, né? Então, esse estar com, nós temos dois lugares para estar. Então, em que lugar você, educador, você professor, você estudante de pedagogia, de licenciatura, você psicopedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, todos aqueles que lidam com o processo de inclusão, em que lugar você está? Você está no lugar que contagia com o é possível, com aquilo que vamos fazer. Nós não conseguimos agora, mas é possível, nós vamos atrás. É como o Nóvoa fala, eu gosto da frase do Antônio Nóvoa. Ele diz assim, a gente não pode mais ficar no lugar do eu não consigo, eu não sei fazer, mas a gente mudar para o lugar de como eu posso fazer. Ou a gente contamina, dizendo, não é possível. Eu não consigo. Por que esses estudantes estão aqui? Gente, esse discurso nós já transcendemos, porque a inclusão está aí, não tem volta, pelo contrário, ela está cada vez mais abrangendo espaços, abrangendo áreas, e cada vez mais nós sabemos que o lugar de todas as pessoas é onde elas quiserem, onde elas querem estar. Vocês estão comigo? Sim. Concordam? Então vamos lá. Vou passar agora então a compartilhar com vocês um
gente fez uma escola pública. Esse trabalho não é daqui de Uberlândia, do estado de Goiás, onde eu tenho trabalhado com consultoria, né, em alguns municípios. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Estudante com autismo, incluir, desenvolver e aprender. É possível. Esse aqui é um estudo de caso real, tá bom? Vou preservar o nome do município, o nome da escola e o nome do estudante, tá bom? E das pessoas também que participaram da pesquisa. Pode passar, por favor? Ou então vamos chamar esse estudante que nós falaremos aqui hoje como estudante E. Então o estudante E, ele tem autismo, 7 anos de idade, ele apresentava muitas estereotipias e não verbal. Uma criança não verbal. Bom, então dentro da escola a gente tinha duas certezas. A primeira é que era necessário repensar o trabalho ali da escola, visando a escolarização e aprendizagem. Aquela criança estava lá na escola. Então, uma vez feita a matrícula, recebemos aquela criança, oi Edna, tá bom? É o nosso papel, é uma condição sine qua non. Receber e dar conta do recado. Como eu disse para vocês no início, se nós não conseguimos, nós precisamos buscar o como fazer. Bom, e a outra certeza que nós tínhamos era que a gente sabia que o espaço escolar era um local apropriado e necessário para essa criança. Vamos lá? Pode passar? E aí, né, nós começamos, então, a trazer as reflexões dos educadores. Os educadores estavam, sim, angustiados, isso faz parte. Tá? A angústia, muitas vezes o medo, a incerteza, isso não são pecados capitais, isso é uma realidade, isso perpassa por nós somos pessoas. Né? Nós temos esses sentimentos precisam ser validados por nós. Então, a gente então começou a fazer esse exercício reflexivo com os educadores dessa escola. Então, nós começamos a levantar alguns questionamentos, né? Como que a gente vai garantir a aprendizagem dessa criança e das demais, porque a gente tem que lembrar das outras também, né? Porque às vezes a gente ouve assim, mas como que eu vou incluir esse estudante cheio de estereotipia, que roda na sala, que anda na sala, né? E que às vezes tem um profissional de apoio ali, ou um AT dentro da sala, e os outros estão ali. Como que eu vou incluir um e excluir mais 20? A gente sempre ouve isso, né? Então a gente levantou essa questão, né? De que havia um desconforto no ambiente, tá? Com a presença desse estudante. Sim, isso existe. O que é verdade, nós não vamos velar. O que é verdade, nós precisamos tratar, certo? Outra questão que foi levantada, né? Como a escola estava reagindo mediante o desafio que se encontrava e quais os recursos que a gente podia utilizar, que estava lá ou que não estava, que a gente precisava buscar. E o que e como fazer para que a escola cumpra verdadeiramente seu papel social de aprendizagem, de forma que garanta a permanência e a qualidade de todos. Então, esses levantamentos foram feitos com os educadores, gente. É importante, você que é diretor, gestor, você que é um analista pedagógico, você que é um pedagogo, um coordenador, você que é um professor do OEE, porque o OEE ele tem essa função de identificar, de trazer, né, os caminhos ali para a inclusão dentro do ambiente escolar. Vocês precisam levantar isso, porque quando a gente fala, quando a gente compartilha, externaliza aquilo que está angustiando, já é meio processo de cura interior. Tem alguém te ouvindo, tem alguém que está preocupado com você ali naquele espaço. Então, o educador, o professor, não pode se sentir sozinho. Ele não pode se sentir isolado. É preciso, quando a gente fala de inclusão, a gente não pode pensar somente naquele estudante com alguma diferença, com alguma deficiência, com uma neurodiversidade, com altas habilidades de superdotação também, né? Enfim, nós temos que pensar, nós temos também que incluir
professor nesse processo. Às vezes ele está esquecido. A gente precisa ouvi-lo. A gente precisa acolher as angústias. Porque senão a gente exclui também. Que falácia é essa da gente dizer que está incluindo o estudante, mas a gente está excluindo o professor angustiado na sala de aula? Tá? Então, a partir do reconhecimento das diferenças, como a escola pode reconhecer e valorizar o potencial humano? Pode passar. Bom, e aí? Pode passar? E aí, então, nós começamos a entender, né, algumas questões. Quais eram elas? Né? Uma delas, assim, que foi assim, a nossa bússola, foi essa fala do Peter Mittler. Ele é um autor já bastante conhecido, né, dentro dos estudos sobre a inclusão na educação. E ele fala assim, ó, na concepção de inclusão, necessário se faz a reformulação curricular, das formas de avaliação, da formação dos professores e da adoção de uma política educacional mais democrática. E aí, mediante essa fala dele, que norteou o nosso caminho, que norteou essa prática aí nessa escola, a gente viu que aquela escola que estava, ela não podia ser a mesma para incluir aquela criança com autismo. Aquela escola que tinha um sinal ensurdecedor, aquela escola rígida, de horários, E aí a gente teve que fazer algo diferente naquele espaço escolar, ou a gente não conseguia acolher, incluir e, principalmente, né, desenvolver essa criança. Pode passar. Bom, mediante isso, então, nós tivemos que reunir com a diretora da escola, reunimos com a diretora e dissemos para ela, porque essa criança era uma criança autismo nível 3 de suporte. Ela tinha muitas estereotipias. Ela saía correndo, ela tirava a roupa, ela defecava na sala de aula. Né? A gente falou, gente, como que nós ficamos com a estrutura escolar, com o tempo escolar, né, certinho ali, com uma criança dessa? Tem como? Eu incluí, não. Nós temos que mudar isso. Então, gente, eu tenho um amigo, ele é um filósofo, na verdade, né? E ele fala assim, sabe? Uma vez eu conversando com ele sobre essas questões do autismo, ele falou para mim assim, Noemi, você sabe de uma coisa? Quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um transtorno, vem da palavra transtornar. E realmente, o autismo, ele vem transtornar a escola. A transtornar no sentido bom, no sentido positivo, de provocar uma mudança. Porque do jeito que a escola está, ela não acolhe, ela não ensina e essa criança não se desenvolve. Então a gente precisa sim trazer para dentro da escola um transtorno no sentido de mudar, de transformar o espaço. E mais ou menos isso, né, que aconteceu. E aí a gente então sentou com a diretora, e era uma diretora muito aberta, era uma diretora que veio da sala de aula, que tinha, né, um caminhar, uma história educativa, e ela falou assim, eu vou comprar essa ideia, nós vamos fazer. E aí o que a gente fez? Nós reestruturamos o tempo e espaço escolar, nós realizamos adequações pedagógicas, a formação do corpo docente. Então a gente fez assim, a gente conseguiu fazer com que os módulos pedagógicos eles ficassem unidos, né? Juntos, ao invés de ficar, porque tanto janela na semana, a gente mexeu na estrutura lá dos horários dos módulos e a gente geminou, né? A palavra é essa, nós geminamos os módulos e a gente então começou a fazer uma formação dentro da escola com os educadores. Porque a gente sabia que os educadores precisavam desse apoio, né? E sem formação, e é o que eu estava conversando hoje lá nesse evento que eu falei para vocês que eu cheguei, né? Não tem como a gente ter também a mesma formação de professores, só de uma pessoa ficar falando, não, a gente tem que pegar na mão e falar assim, ó, vem cá, vem fazer
olha, é assim que eu trabalho com a crise. Olha, ele está com estereotipia, né? Determinada estereotipia. Eu não vou querer, a todo custo, ou no primeiro momento, acabar com aquela estereotipia. Não, mas eu tenho que trazer significado à estereotipia dele. Então, quando ele começa a balançar a mão, eu chego e ele está balançando a mão, eu chego e vou trazendo um significado para ele. E aí ele vai entendendo o que é, tá? Então eu vou, por exemplo, com a música. Ele tem uma fala também não funcional, né? Ele emite um som, então eu vou começar, eu vou trazendo ritmo para aquilo, sabe? Então, nós precisamos começar a trabalhar com os professores dessa forma, e não eu ficar aqui na frente falando o que vocês têm que fazer, e vocês chegam lá dentro da escola, no chão da escola, a gente não consegue reproduzir, porque, então, é o fazer com, lembra quando eu falei? Do contagiar, do estar com. A inclusão é isso, é estar com, é fazer com ele, pegar na mão do professor também, é ensinar, é inspirar. Bom, então, e a gente fez também um momento na sexta-feira, que era eu, uma estagiária que estava comigo, a pedagoga da sala regular, a professora da sala comum e a do AEE. Então, nós 5 reuníamos toda sexta-feira para a gente avaliar como foi a semana e planejar a próxima. Pode passar? Antes de passar, vamos só um pouquinho, por favor. Vamos lembrar, a Cris está aqui, né, Cris? Amo a Cris de paixão, acompanho ela já há muitos anos, né, Cris? A gente tem que, se apegar também à legislação, aquilo que nos apoia, entender as entrelinhas. E eu gosto muito, eu carrego assim no bolso do coração, essa parte da LDB, que fala, que dá essa abertura para a gente. Você fala assim, mas como que a diretora mudou a escola? Como? E a gente se apoia em quê? Na legislação, tá? Que a gente precisa fazer o quê? Adequar currículos, métodos, técnicas, recursos, organizações específicas. Essa organização específica é a chave da lei, que dá essa abertura para a gente fazer. E para quê? Para a gente atender às necessidades. Então, gente, essa parte aqui da lei, né, de diretrizes básicas, a 9394/96, artigo 59, a gente tem que ter sim, tem que printar, e toda hora que precisar você tem que mostrar, porque é isso aqui que vai nos dar propriedade para a gente transtornar a escola da maneira que tem que ser, tá? Esse transtornar, todo mundo entendeu como é que é, né, gente? Então, transtornar para a gente fazer o quê? Para transformar, isso mesmo, Cris. Vamos lá, pode passar? Pode passar? Isso. E aí, o Júnior e Cunha é um autor, é um livro do MEC, antigo, gente. Ele é um livro, quando foi lançada a nova política da educação especial, né? E aí, eles falam que a pessoa com autismo necessita de organizações específicas. E aí, o que acontece? Nós pegamos e começamos pelo AEI. Nós começamos a resgatar a função do AEI. Qual que é a função do AEI? Ele tem que identificar as necessidades daquele estudante. Ele tem que elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade. Ele precisa auxiliar na elaboração do plano educacional individualizado, PEI. Por que ele precisa? Olha a palavra, ele auxilia, ele não faz. Ele auxilia, ele participa junto, porque o PEI, ele é realizado com a classe regular, com a família e com o AEI, né? Então, gente, o PEI, o PEI dá assim, para a gente dar um curso, né, fazer uma palestra. Eu não vou falar muito de PEI, porque não vai dar tempo. Mas a gente precisa ter, inclusive, incluir a família. Porque quando eu incluo a família nesse PEI, a família se torna corresponsável por acompanhar a escola e por levar também as práticas que a escola tem trabalhado para o contexto
de casa, para que isso não se perca, tá? Preparar o material específico para o aluno e garantir a transversalidade das ações de educação especial no ensino regular. O que é isso? É dar o apoio necessário à classe comum, ao professor da classe comum. Então, por isso que o AEE veio. Por isso que o professor do AEE precisa ser um professor especialista. Ok? Então, ele tem que ter um plus, né, gente? Ele tem que ser diferenciado. Porque ele tem todas essas atribuições aqui. E aí a gente começou, então, com o EE. A gente, então, empoderou esse EE. Trabalhamos o EE. E para que o EE fosse capaz de dar esse suporte para o ensino regular. Pode passar? Bom, e aí, a gente, para esse trabalho aqui desse estudo de caso, eu usei, né, a abordagem qualitativa de uma pesquisa, então eu apliquei questionário para a gente saber o resultado, tá? Eu estou trazendo assim mais rapidinho por causa do tempo, mas a gente aplicou o questionário, nós fizemos grupo focal também com a família, né, com as famílias para a gente saber os resultados. E aí os resultados foram, pode passar? Vamos conhecer então os resultados. Eu trouxe para vocês as falas de alguns atores deste processo. Então, eu trouxe do professor de apoio, do professor regular, da analista pedagógica e da família, tá? Então, vamos lá. Então, o professor de apoio trouxe a seguinte fala. Ó, no começo, o apoio foi um grande desafio, tive muitas dificuldades e se encontrava todo o tempo muito agitado. O E, né, E, a criança, se encontrava todo o tempo muito agitado, não permanecia dentro da sala de aula, não interagia com os colegas e não se interessava por nada que era proposto, pois ficar na sala era muito difícil para ele. Com o passar do tempo, as dificuldades foram diminuindo e eu fui aprendendo muitas coisas com a equipe do AEE. Olha o AEE aí, né, o protagonismo do AEE. E com o próprio aluno. Hoje ele participa muito mais das aulas, faz as atividades propostas, interage com seus colegas e a permanência dele na sala de aula é maior. É claro que os desafios ainda existem. Tem dias que são tranquilos e outros mais difíceis, porém nada impossível. Tem dias que ele não quer fazer nenhuma atividade proposta, mas de repente surpreende a todos. Essa é a fala da professora de apoio dele, tá? Depois de todo o trabalho que a gente fez. Pode passar? Agora fala da analista pedagógica. Desde os seus primeiros dias na escola, percebi algo novo para o meu olhar. Uma criança que tinha movimentos estereotipados, não se relacionava com as outras crianças e nem tampouco com a professora. Por vezes não tinha controle de suas necessidades fisiológicas, não acatava comandos pedagógicos nem disciplinares. Neste tempo que trabalho com o E, percebo seu avanço intelectual e atitudinal. Ele demonstra mais autonomia para a sua higiene pessoal, consegue ficar mais tempo concentrado em atividades e teve progresso na alfabetização. Esses avanços reforçam em mim a certeza que as políticas públicas são necessárias para garantir espaços e recursos humanos, visando contribuir com a aprendizagem de crianças que têm laudo dentro do espectro autista. Digo isso referindo-me à figura do professor de apoio, que é muito importante para o acompanhamento individual de crianças que necessitam do mesmo. Trabalhar com essa criança validou em mim a teoria de Paulo Freire, que ele diz que ensinar exige consciência do inacabamento. Hoje, além do E, conheço em todos os meus alunos a capacidade de aprender. Olha que lindo, né? Isso aqui foi a analista que colocou. Próximo, agora fala da professora da classe regular. Quando iniciei o trabalho com o aluno, de certa forma, eu fiquei um tanto assustada. No início, o aluno girava em torno de si mesmo, conversava sozinho, rasgava todas as atividades, derrubava o material dos colegas, corria pela sala e também conversava do seu jeito com o brinquedo que ele trazia de casa. Mas, com o passar do tempo, o ele conquistou. O trabalho foi se intensificando, o resultado foi aparecendo. Percebi que quanto ele era inteligente e interessado dentro de suas capacidades. Ele se tornou mais centrado, adorava a contação de histórias, músicas, e o trabalho foi se enriquecendo. Concluímos o final do ano com grandes avanços, se comunicava mais, já reconhecia cores, números, grande parte das letras do alfabeto, e se mostrava cada vez mais um ser humano carinhoso, encantador. Uma pessoa admirável, meu querido E. Esse foi a professora, tá? Depoimento dela. O próximo, agora, da família. Quando meu filho veio para a escola, meu coração ficou alegre, porque foi bem acolhido, mas senti medo de dizer como ele era.
Aos poucos, a escola foi conhecendo e me chamou para saber mais sobre ele. Os gostos, o que acalmava, me encaminhou para a consulta e lá fechou o diagnóstico de autismo. Foi um longo caminho, mas com calma e acreditando nas pessoas da escola, sempre me orientando, ele foi se desenvolvendo. Na escola conseguiram muitas coisas que em casa eu não consegui. Hoje ele sabe comunicar, fala muitas palavras, consegue ficar mais tempo nos lugares e já sabe tantas coisas. As letras, seu nome, canta. Muito obrigado a todos desta escola. Bom, então, pode passar? Então, esse é o depoimento da família, tá? E aí, a conclusão? Pode passar. A conclusão, eu trouxe uma fala do Stanbaik, né, daquele livro Guia da Inclusão para Educadores. Não sei quantos lembram, quantos conhecem. É um livro bem grossão. Então, ele diz assim, ó, que se realmente desejamos uma sociedade justa e igualitária, precisamos reavaliar a maneira como atuamos em nossas escolas, para proporcionar aos estudantes com deficiência oportunidades para participar da nova sociedade que está surgindo. Se queremos apoio e igualdade para todas as pessoas, a segregação nas escolas não pode ser justificada. Por que ele fala isso? Ele é um guia de inclusão, e ele está falando de segregação. Por quê? Porque o que mais tem nas escolas é uma pseudo-inclusão. São crianças que estão lá, né? Como se diz, por força da inclusão, mas são segregadas dentro do ambiente escolar. Culpa da escola? Não. Culpa dos professores? Também não. Culpa da família? Não. Eu não vim aqui falar de culpa, mas eu vim falar de responsabilidades que cada um precisa ter dentro da sua função, dentro do seu contexto, a responsabilidade por aquilo que a gente recebe. E eu quero dizer para vocês, concluindo agora, né, a minha fala, o processo de inclusão, ele veio trazer o que o Stanbaik fala, né? Ele vem trazer, gente, uma nova sociedade. Eu acredito que eu não verei a transformação da sociedade, porque nós estamos caminhando, ainda não temos uma sociedade inclusiva. Mas eu acredito que daqui a alguns anos essa sociedade estará melhor. E sabe por que ela estará melhor? Porque existe o processo de inclusão, o processo de olharmos em todos, olharmos para todos, o processo de transformar a nossa visão para as diferenças e saber que aí existe um ser humano capaz não de aprender da forma que eu aprendi, às vezes de não aprender da forma que a outra criança atípica ou típica aprende, porque até mesmo os típicos, eles não são iguais, não é verdade? Mas é a forma idiosincrática. Eu aprendi essa palavra lá com o Júnior e Cunha, quando eu estava lendo os livros deles também. O que é uma forma idiosincrática? É uma forma única de ser humano. Cada um de nós somos assim. Por que as pessoas, os estudantes com deficiência, com autismo, também não são? Eles às vezes nos assustam porque eles trazem um comportamento diferenciado, ou eles trazem uma marca no rosto, no corpo, nos olhos, né? No caso da síndrome de Down, da deficiência física. Mas eu quero dizer para vocês, quero terminar a minha fala com a frase de Vygotsky, que ele diz: todo ser humano é capaz de aprender. Importa que nós os ensinamos da maneira que ele aprende. Certo? E aí, gente? Nós precisamos fazer a diferença. Se você está aqui, se você é um educador, eu estou falando mais com os educadores, porque é o meu lugar, né, de fala, é o meu lugar de trabalho. Eu quero dizer para vocês, queridos, nós temos um privilégio. É um privilégio. Se a gente recebeu essas pessoas em nossas mãos para trabalhar, é um privilégio. E com certeza, se você os tem, você terá sim condições
condições de ser um profissional de excelência que fará a diferença na vida dele, porque nada acontece por acaso. Ok? Obrigada. Você falou, só para concluir. E agora, para concluir, se você puder colocar sua câmera aqui, essa é a minha página no Instagram, se você puder ir lá, curtir, né? E acompanhar essa página, né? Seguir essa página. De vez em quando eu tenho tempo, eu posto alguma coisa, porque a vida é muito corrida. Às vezes a gente fica um tempo sem, mas está aqui para você me acompanhar, se você quiser deixar um recado, se você quiser deixar uma pergunta, tá? A gente vai responder, porque aqui a gente não vai ter tempo, porque agora eu também tenho um outro compromisso. Eu quero lembrar a Zeisa, né, Zeisa? Me coloca primeiro, porque eu tenho um compromisso, um outro compromisso, agora às 8 horas, que eu preciso estar lá. Esse caso, 2 anos. 2 anos. Isso. Foram 2 anos, tá? Para esse resultado dessa pesquisa que eu trouxe para vocês. Ok? Gente, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouquinho da nossa prática, daquilo que a gente faz. E, Zeis, obrigada mais uma vez, viu, pela honra de estar aqui com você. E Deus te abençoe muito nessa sua jornada aí de fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, quando eu conheci a professora Noemi, eu achava inacessível. Gente, ela sabe tanto, ela conhece tanto. E eu ficava até com vergonha. Né? Mas é uma honra ter sua amiga. É uma honra ter você conosco, certo? Todos os anos. E a gente fica muito feliz pelo saber, pelo compartilhamento, por tudo que você nos ensina. Muito obrigada.